começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show. E hoje o papo é para você que não é half italiano, mas quer estabelecer raízes aqui na Irlanda. O bate-papo vai ser super legal. E antes da gente começar, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal, porque a gente sempre tem novidade por aqui. Hoje, a nossa conversa vai ser com a Élida. A gente conhece ela muito pelo Grupo Mulheres do Brasil, mas o que muitas pessoas não sabem é que ela tem o trabalho dos sonhos hoje e ela conseguiu através do trabalho voluntário. A gente vai entrar nesse papo. Élida, seja bem-vinda. Obrigada, Jana. Obrigada. E muito legal aí começar, né? E você que não tem raízes italianas, não tenho raízes italianas, portuguesas, não. Hoje você tem um passaporte irlandês, né? Exato. E não foi casando, né? Não. Obrigada pelo convite. Obrigada, Edu, pelo convite. Muito bom estar aqui. E muito bom falar dessa parte aí da minha vida que eu gosto muito e que eu acho que traz aí boas lembranças, né? Da minha trajetória aqui na Irlanda. Sim, vamos conhecer um lado B da Élida, né? Que é super interessante também. Obrigada. Élida, começa contando, assim, por que você escolheu a Irlanda, né? Como que você veio, como foi essa trajetória, né? Do Brasil para a Irlanda? Bom, muito interessante. Na verdade, eu não escolhi muito a Irlanda, né? Eu tinha problemas para aprender inglês, né? Eu tinha uma trava mesmo, não conseguia. E eu decidi mudar para o Peru. Falei, vou aprender espanhol. E aí, quando eu estava no Peru, eu me dei conta, né, que talvez morando num país de língua inglesa, eu ia aprender, né, falar com mais facilidade. E aí, uma amiga minha, que me acompanhou aí nessa trajetória, ela falou, vamos mudar para a Irlanda, lá a gente pode trabalhar. E eu falei, vamos, né? E fui assim no susto, para falar a verdade. Eu tava meio sem planos, voltei do Peru, fui pro Brasil e falei, não, eu vou voltar. E aí, claro, eu tive que trabalhar um tempo aí, pelo menos para ter dinheiro para comprar passagem e tudo. Sim. E decidi vir. E foi muito interessante, assim, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Eu vinha e com dinheiro contado, eu tinha 900 euros na época. E não tinha inglês. Então, não recomendo. Eu acho que é um desafio que você pode evitar. Pode evitar essa dor aí, né? Esse perrengue. Mas valeu a pena, assim. E aí eu vim como muitos brasileiros, né? Eu vim para aprender inglês, porque meu plano era voltar para o Brasil e conseguir um trabalho melhor, né? Era essa a minha ideia. E aí eu vim para cá e, claro, com o tempo você se dá conta que 1 ano não é suficiente para aprender inglês. Você precisa de um pouco mais, né? Até porque eu morava com brasileiros, né? Então, minha participação aí tinha... O meu dia a dia parecia muito com o do Brasil, né? Sim. E vim com essa intenção, né? De aprender inglês. E aí cheguei aqui, fui trabalhar como garçonete no começo, né? Como babá, várias outras. A gente encara muita coisa aqui que a gente nem imaginava, né? Que muitas vezes não encarou lá no Brasil, nunca trabalhou, né? Exato. E você veio que ano que era? Era 2011, logo depois da crise, né, que a Irlanda teve. Cheguei aqui, muitas pessoas falavam, não vai, né? Tá uma crise lá. E realmente estava uma crise, né? E eu cheguei aqui... Foi muito, muito interessante, assim, eu achava que era um lugar muito frio, muito cinza, né? E hoje eu já penso completamente diferente. E eu cheguei aqui com um grande amigo meu, ele também não tinha dinheiro, também não tinha inglês, e decidimos aí dividir a casa. Moramos com outros brasileiros que no final ficamos muito amigos, né? A gente chamava a casa, era a casa da mãe Joana, porque era tanta gente morando naquela casa que eu não sei normal. Às vezes encontrava alguém e falava, você mora aqui? Moro. Ou não, eu tô aqui sou amiga do fulano e tal. E aí eu vim de verdade com muito foco. Meu foco era aprender o inglês. Então, independente se eu morasse com brasileiro, eu fazia minha rotina de estudo. Então, eu tinha muito foco, assim, as pessoas brincavam muito, porque eu falava, gente, vamos falar inglês agora, né? Uhum. Eu colocava meu fone de ouvido, na época não tinha Spotify, na época era CD mesmo que você ouvia. Eu tinha um computador que lia CD e eu lia aqueles livrinhos que era fácil de ler, que você escutava, né? A leitura e repetia. Então, eu dei muito foco para o inglês, porque eu não tinha mesmo, não conseguia estruturar frases.
E por minha culpa mesmo, gente, eu cabulava a aula de Que inglês. feio, Elida, ninguém esperava isso. Não, mas eu fazia isso. E aí eu vim com um super foco mesmo de aprender inglês e aquilo me deu direção, porque, claro, quando eu cheguei não era fácil, né? Então, sim, a minha realidade financeira era outra, né? Então, eu venho de uma realidade financeira no Brasil que é difícil, né? Então, eu não vim, infelizmente, é um privilégio dentro, né, da minha realidade social, mas eu vim com dinheiro contado e aí, então, a minha cama era atrás do sofá, no chão, né? Que era o espaço que tinha na casa. E ali eu falei, bom, meu foco é o inglês, e era isso que eu pensava, independente das dificuldades que eu estava passando, né? Porque era difícil, né, nesse quesito financeiro. Mas fui nesse foco de aprender inglês, e era isso que me guiava, né, em todo esses momentos. Sim. E o bom daqui é que, assim, o brasileiro é muito acolhedor, né? Apesar da comunidade ser muito grande, a gente quer realmente focar no inglês, mas eu acho que ter esse contato com o brasileiro aqui é essencial, né? A gente se ajuda muito, muito. É incrível a força que o brasileiro tem aqui, né? E se ajuda. Você acha que a questão de você ter esses objetivos, né? Você ter bastante foco, te ajudou nesse processo, né? Até você chegar onde você está hoje? Você acha que traçar esse objetivo é muito importante na jornada, quando se chega aqui? Olha, para mim foi, né? Hoje eu entendo de processo de coach, hoje eu entendo tudo isso, né? Mas na época eu não entendia e eu tinha só um foco. Eu tinha que aprender inglês e eu tinha que aprender rápido, porque meu dinheiro, claro, você chega aqui, você tem que pagar depósito, você tem um monte de coisa para fazer, o seu dinheiro vai acabando. E eu tinha esse objetivo, né? Hoje eu consigo ver que ter o foco era o que me guiava até para passar pelas dificuldades, né? Então, era difícil. Eu comprava carne de soja, porque era a carne que rendia, né? Não sei se vocês já comeram, eu não como mais. Era a carne que você põe a água, ela meio que estufa e você cozinha. Eu não como, gente, porque eu comi meses daquela carne para economizar. E assim, aprender o inglês me levava nisso, né? E depois que eu já estava aqui 6 meses, eu comecei a entender que eu queria mais, eu queria ficar. E como eu falei, eu não tenho essas raízes europeias, minhas raízes são nordestinas, são africanas, não tenho nenhuma europeia. E eu falei, eu quero muito ficar. Então, quando isso passou na minha cabeça, eu falei, quais são as minhas alternativas, né? E a alternativa que para mim era mais viável era encontrar um trabalho. Então, eu falei, eu preciso encontrar um trabalho. Então, para encontrar um trabalho, você precisa ter um inglês. Sim. Um inglês suficiente para você se comunicar e você conseguir defender suas ideias e mostrar o que você vem. Porque, geralmente, os brasileiros vêm com muita bagagem, né? A gente trabalha muito no Brasil, a gente é bom no que a gente faz, né? Com certeza. Em muitos aspectos. Tanto que brasileiro hoje, aqui na Irlanda, tem um espaço muito positivo, né? Profissionalmente. E eu falei, eu quero muito ficar. E eu vou ter que realmente dar foco. Então, respondendo sua pergunta, sim. Eu acho que ter foco no que você quer é essencial, porque é aquilo que te guia, né? Aqueles, sei lá, obstáculos que vão acontecendo, porque acontece na vida de qualquer um, independente se vem com dinheiro, se não vem. Aqueles obstáculos, eles ficam pequenos quando você tem um foco aí, sua determinação para chegar onde você quer chegar, né? Sim. É porque quando a gente traça um objetivo, a gente precisa entender que algumas vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Talvez aquela viagem que queria fazer, né? Vai ter que postergar um pouco, comprar toda semana roupa nova, vai ter que deixar, né? Cada uma vez por mês, né? Então, são algumas decisões que pode ser difícil, né? Sim. Mas é essencial. E eu tenho uma amiga, outra amiga peruana, inclusive, ela estava aqui e ela sempre me chamava assim, vamos para Holt, vamos para Galway. Eu não podia ir para esses lugares. Primeiro que eu não tinha dinheiro para o ônibus, então eu tinha que guardar meu dinheiro para outras coisas mesmo. Sim. E na época eu não falei para ela, porque, claro, eu sabia que ela ia tentar me ajudar, mas eu falei, bom, eu não tenho como pagar de volta o dinheiro, né? E até falando, né, dessa perspectiva, eu tive ajuda de muitas pessoas, né? Eu tive uma brasileira que morou comigo, ela me emprestou dinheiro para tirar o visto, porque eu não tinha dinheiro suficiente, né? Eu vim justamente na transição de 1.000 euros para 3.000, né? Então, foi bem... Eu tava vindo, mudou a lei. Você arriscou tudo, né? Arrisquei. Eu vou com 900, se der, deu, se não der...
E na minha cabeça ia dar tudo certo. Vai dar certo tudo. Mas vamos, né, um adendo aqui. Não faça isso. Não faça isso, não recomendo, de verdade. E aí eu meio que foquei nisso, né? De realmente, olha, não vou gastar com outras coisas, né? Depois, no passado, algum tempo, eu contei pra ela. Eu falei, naquela época que você me chamava pra sair, que eu não saía, eu não tinha dinheiro pra sair, né? Então, tem um impacto, né? Você tem que abrir mão de certas coisas. Então, eu não viajei no começo, eu esperava, né? Então, tinha todo sei lá, várias coisas que você abre mão pra conseguir outras, né? Sim. Acho que faz parte do processo. Na época que você veio, você podia fazer 3 anos de inglês, né? Eram 6 meses de curso de inglês e 6 meses de férias, né? Exato. Acabou. A gente não sabia que era bom, né? Exato. Mas, infelizmente, né? Teve a mudança agora. Tá cada vez ficando mais difícil. E aí você terminou os 3 anos de inglês, aí você engatou numa pós-graduação. Eu fiz 2 anos de inglês. Eu fiz 3 no total, porque uma amiga minha brasileira foi embora pro Brasil, me deu o curso dela. Então, eu estudava mesmo, gente. O que eu não era CDF quando adolescente, eu me tornei depois. Eu estudava mesmo. Então, eu ia pra escola, eu ia lá todo dia e focava e fazia as lições de casa, né? Sei lá, o homework. E realmente estudei. Aí eu estudei aqueles 2 anos oficialmente, né? E um que ela me deu. E na época você podia fazer business, podia fazer fotografia. E eu fiz fotografia. Curso de fotografia. Fiz inclusive com a Luz aí, que é a minha parceira de Grupo Mulheres do Brasil. Eu não sabia dessa. Na época podia fazer esses cursos, né? Você podia escolher. Tinha alguns cursos que podia. E aí eu fiz fotografia porque eu estudei publicidade e propaganda no Brasil. Então eu estava tentando entrar nessa área, né, de alguma forma. E aí eu falei, bom, talvez fotografia vai me direcionar. E aí eu fiz fotografia. Terminando a fotografia, eu falei, eu não tenho mais chance de ficar. Eu fiz uma pós-graduação em digital marketing. Sim. Então foi o que me ajudou, né? Porque você vai acabando o seu tempo, você fala, o que eu posso fazer para ficar mais? Porque você quer ficar, né? É uma vida diferente, assim. Sim. Aqui muda muito a nossa perspectiva, né? Quando a gente chega aqui, o poder de compra é muito maior, a gente se vislumbra com o que a gente consegue comprar, poder viajar. Mas tem o outro lado também, né? Que muitas vezes, até a gente conseguir o trabalho que a gente gostaria, a gente trabalha como garçonete, que não é problema algum, né? Mas é que realmente não é um background que a gente tem no Brasil. Então, tudo é um processo aí até conseguir chegar na onde a gente, né, realmente quer. Algumas pessoas conseguem, né? Chega aqui e já consegue um trabalho. Hoje, muito mais, assim, para te falar a verdade, quando eu vim, era uma Irlanda muito diferente, com brasileiros muito diferentes. Então, muitos brasileiros não queriam falar onde você conseguiria emprego. Né, era uma coisa que eu ficava chocada, assim, as pessoas não tinham o que a gente tem hoje, dessa comunidade forte que se ajuda, não era, pelo menos a minha experiência não foi dessa forma. Eu tive pessoas que me ajudaram, né, emprestando dinheiro, e isso eu sou muito grata, mas nessa questão de trabalho, a gente não tinha o que a gente tem hoje, várias indicações, né, brasileiro falando, eu tô nessa empresa e tal, e visto de trabalho era uma coisa rara. Né? Quando você conseguia, era um negócio assim, todo mundo, meu Deus, como, né? Como que foi isso, tal? Então, era uma realidade em que você trabalhava como garçonete. Eu, por exemplo, eu amei. Eu acho que eu gostava também. Eu gostei muito, eu aprendi muito inglês trabalhando. É excelente. Você aprende outras coisas, você aprende a respeitar esse trabalho que você nunca fez, né? Então, Você começa a olhar os ambientes diferentes. Então, se um restaurante fechou cedo, você não reclama mais. Você fala, eu sei o quanto eles trabalham, tem que fechar mesmo. Então, você começa a respeitar e ter admiração, né? Sim. Então, foi uma experiência incrível mesmo, pra mim. Tá. E aí vamos lá, voltar você terminou o seu curso, né, de digital marketing, e aí você engatou já num trabalho. Como é que foi esse processo, assim, né, de você sair de garçonete para um outro mundo corporativo? Para falar a verdade, esse processo foi bem planejado mesmo, né? Esse daí, eu trabalhava como garçonete, eu trabalhava num café. Nessa época eu saí do restaurante, fui para um café. E naquela época eu ganhava 10 e pouco a hora. E era um negócio assim, nossa, ganha mais do que o mínimo, né? Eu já estava lá há alguns anos. Então eu planejei mesmo. Eu falei, eu preciso daqui... Se eu fiz o curso te dava direito a 1 ano, né? Que era aquele 1G.
Falei, durante o meu curso eu vou trabalhar o quanto eu puder e guardar dinheiro. Então eu realmente me privei de viajar, de sair, né? E, claro, as pessoas próximas, elas entendem, né? Então eu guardei dinheiro porque eu falei, eu preciso ficar, no mínimo, 3 meses, ok, para pagar um aluguel. Né? Esse foi meu plano. E aí eu precisava entrar no escritório, era assim que eu via. Eu preciso sair do trabalho, né, de cafés e restaurantes e dar um passo para o escritório. Então, eu consegui um emprego, que na época era marketing também, e ele falou, não, a gente vai conseguir te dar o visto, não sei o quê. E claro, quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade era outra, né? Então, eu trabalhava por um salário muito baixo, que eu espero que hoje não aconteça isso, mas assim, eu trabalhava por um salário muito baixo. Eu pedalava aqui do centro até Black Rock, porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus mesmo, então foram minhas escolhas. Eu falei, ok, eu vou pegar esse salário baixo, eu tenho o dinheiro que eu guardei no café para eu pagando aluguel, e o meu prazo 3 meses. Se eu não conseguir em 3 meses, eu volto pro café. Então, assim, eu tive um plano, né? Não sei se era bom ou não, mas eu tinha lá meu plano. E aí, nesse trabalho, eu percebi que não ia rolar. E aí, eu fui super clara com o meu chefe, que até hoje eu tenho amizade com ele. Eu falei, eu não posso continuar, porque eu tenho um ano para conseguir um emprego que me deu um visto de trabalho para eu poder ficar aqui. Então, eu sempre fui muito clara nas minhas entrevistas ou qualquer oportunidade que eu tive, qual era o meu objetivo. E muito clara comigo também. Eu precisava de um visto de trabalho, então não dava para me distrair com outras coisas, né? Tipo, vou ficar aqui nesse trabalho, pelo menos estou no escritório. Não tá me dando visto, preciso ir para outro. E nas entrevistas mesmo você falava, olha, eu preciso do visto. Sim. Inclusive, o trabalho que me deu o visto, né? Era uma empresa de TI nova aqui, né? Eles estavam tentando se inserir no mercado europeu, uma empresa americana. E na minha entrevista, a minha chefe, que é holandesa, e holandeses são diretos, né? Então, foi muito legal isso. Ela falou, Elida, vem cá, né? Como é que você conseguiu? Porque tem várias coisas até que eu não mencionei aqui, mas eu fiz muitos trabalhos voluntários, né? Para conseguir construir meu currículo na Irlanda. Então, eu vim do Brasil e não tinha experiência nenhuma, não conhecia ninguém. Eu só conhecia brasileiro. Então, eu não tinha referências irlandesas. Então, eu comecei a fazer diversos trabalhos voluntários. Então, eu fiz produção de filme. Eu fiz, sei lá, tem que segurar a luz lá no filme X. Eu vou lá, seguro a luz. Eu vou lá e falava para a pessoa, então, eu tô precisando de referência, você me dá referência se eu precisar? Então, eu tentava fazer esses contatos. E um dos trabalhos que eu fiz foi uma produção, era um filme que depois a esposa do presidente deu de presente de aniversário de casamento para ele. Uau! E eu trabalhei na produção desse filme. E aí, eu coloquei no meu currículo e fui para essa entrevista nessa empresa de TI. E aí, depois virou minha chefe, perguntou para mim, vem cá, como é que uma pessoa que não fala inglês, porque meu inglês ainda estava se desenvolvendo, então dava para ela perceber, né? Como é uma pessoa que não fala inglês conseguiu trabalhar num filme assim? E aí eu falei para ela, eu falei mesmo a real, eu tenho esse tempo para ficar na Irlanda, eu quero muito ficar, e eu fiz isso, isso e isso. E aí, dentro da entrevista, ela foi realmente me perguntando, como é que você conseguiu isso? Então, o que ela queria entender é como que eu me comuniquei para conseguir atingir aquilo que eu estava querendo. E aí ela me entrevistou tudo, claro, outros aspectos da minha carreira também. E ela falou, olha, eu te contrato. E aí eu falei para ela, então, mas eu preciso saber se você vai me dar o visto ou não. Ela falou, se em 6 meses você mostrar para mim que você é boa, eu te dou o visto. E aí eu trabalhei. Aí eu trabalhei mesmo. E eu gerenciava eventos, né? E fazia eventos na Europa toda. E trabalhei muito, assim. E o meu foco era melhorar meu inglês, porque ela me corrigia, né? Ela falava, não é assim que fala, porque imagina que ela estava contando comigo para ser, tipo, a porta de entrada, né? A empresa, sou eu que sou a cara da empresa, a primeira pessoa que eles encontram. Então, ela me corrigia. E aí, a gente fez um acordo. Ela me pagou aulas de inglês, né? Particulares, para melhorar a pronúncia, essas coisas. Que legal. E eu foquei e falei, eu vou trabalhar o máximo que eu puder. E aí, eu trabalhei mesmo. Mas eu trabalhei, gente, como o brasileiro trabalha, é isso. Não tem segredo no que eu fiz. O brasileiro trabalha, brasileiro de verdade é esforçado. Onde a gente for, a gente faz a diferença. Com certeza. Né? Então, assim, isso eu me orgulho muito, porque eu acho que é uma coisa natural da gente. É muito raro quando você vê um brasileiro que não faz, é muito raro.
E aí eu trabalhei e naqueles 6 meses eu voltei para ela e falei, então, e aí, né? Só que nesse período eu já tinha entendido como pede visto, eu já tinha uma amiga que me aconselhava como fazer. Preparado. Eu já tinha todos os papéis na minha gaveta, Era assim, só ela ó. assinar. Era só ela assinar. Então eu falei para ela, então, eu queria saber, lembra que a gente conversou lá na minha entrevista e tal? Eu preciso saber. Aí ela falou, pode pedir para RH e a gente começa a dar entrada no papel. Eu falei, não, tá aqui o papel. A gente só entrega aí pro RH. Só falta entregar. E aí eles só precisavam preencher, tipo, qual era o que eles pediam, né? Tem várias coisas que a empresa tem que preencher, mas o básico eu já tinha feito. Uhum. Então, eu acho que, de verdade, o foco, né? O meu foco inicial foi inglês. Quando eu consegui falar inglês, eu falei, agora eu quero conseguir um visto de trabalho. E eu foquei naquilo que eu queria, né? Então, todos os dramas que acontecem de você morar fora, né? Que às vezes a gente escuta as pessoas falar, muito frio, eu não gosto, não sei o quê. E tudo bem, né? Você não gostar. Mas o quanto de tempo você gasta com isso, né? O quanto de tempo você gasta pensando que é difícil, né? Sim. Então, eu não tinha muito tempo pra... Não tinha mesmo. Eu tinha... Todo o meu dinheiro que eu tinha no Brasil eu tinha gastado e não tinha como voltar se eu tivesse que voltar sem nada, né? E eu já tinha decidido que não ia voltar. Então, pra mim, era... Você já quis fincar as raízes aqui na Irlanda. Exatamente. Você se encontrou aqui. Exatamente. Entendi. Quando você conseguiu tirar esse visto de trabalho, faltava quanto tempo para vencer o seu visto? 6 meses. 6 meses, quase. Hein? 6 meses. 45 do segundo tempo. Foi. Aí. E fui, assim... Foi muito interessante, porque teve até um caso, assim, a Luz, quando a gente conversa, a gente ri muito sobre isso, porque deu a entrada, né, no visto, mas foi parado em algum lugar da empresa, que a gente não sabia, né, quem é que parou, não sei o quê. E aí eu, numa oportunidade, assim, eu tava lá com a porta aberta, eu falei, bati na porta, falei, dá licença. Olha, eu sei que você é super ocupada, mas eu tô num processo de visto, expliquei tudo. Eu falei, eu sei que vocês têm 1000 coisas, mas essa é minha vida. Eu falei pra ela, é a minha vida, tipo, que tá sendo decidida nesses papéis. Eu queria muito pedir sua ajuda para ver onde parou. E ela falou, espera aí. E aí ela ligou lá, descobriu o que tinha parado, os documentos e tal. E falou, não, vamos agilizar isso. E ela agilizou, porque, claro, quando você tá o relógio está contando, né? Você vê só... O que a gente vê é os dias passando e você fala, meu tempo está acabando e eu não tenho ainda esses documentos e tal. E aí, fui lá. Então, assim, claro, a gente... Né, tem todo o respeito por quem a gente trabalha, tudo, mas a gente também tem que ser muito sincero, né? O que a gente quer. E sincero com a gente mesmo, porque eu acho que morar fora confunde você também, porque você tem tantas coisas, você tem que aprender a sobreviver, né? Sem toda aquela rede de apoio que você tem. Tem toda a questão de você tentar se encontrar no novo país, aprender uma nova língua. Não é fácil aprender uma nova língua. Não, com certeza a gente se sente inseguro. Toda aquela parte nossa forte que a gente tem no Brasil, que você fala, nossa, sou muito bom nisso aqui. Gente, não quero desanimar ninguém, mas acaba um pouco. Tem pessoas que não, e isso é ótimo. Mas, assim, pra mim acabou um pouco. Então, eu tinha que construir toda aquela confiança em mim e transmitir isso, né, para as outras pessoas. Até porque o mundo corporativo aqui é muito diferente do que nós temos no Brasil, né? Então, você chega aqui, é um recomeço, né, de tudo. Você tem que reaprender tudo de novo, a lidar com todas as situações, né? Exato. E a gente tem muito brasileiro é muito resolvedor de problema, né? E aí você se frustra porque você fala, mas isso aqui é tão fácil de resolver, por que tá assim? E a gente acaba arregaçando as mangas e vai lá e faz e resolve. E isso acaba sugando muitas vezes a nossa energia, né? Exatamente. Então tem que reaprender tudo. Tem mesmo, e é um aprendizado muito gostoso, assim, né? Sim. Quando eu olho minha vida hoje, minha vida quando eu cheguei aqui, é muito diferente. A forma que eu via as coisas, que eu pensava, né? E o que eu achava certo e errado. Muitas coisas mudaram, assim, e eu acho que tem esse impacto cultural que é muito positivo mesmo. Sim, com certeza. Com certeza. Conhecer novas culturas é sensacional, né? Eu acho que é uma das maiores experiências que a gente pode vivenciar. Exato. Vamos falar da Elida hoje, né? Hoje você tem o trabalho dos sonhos, né? Depois de muito tempo. Quanto tempo você ficou nessa empresa com o visto, né? Com o sponsor? Eu tive o Critical Skills, né? Por determinadas razões, né? Eu falo espanhol, e então o mercado que eu atendia também era espanhol, então aí falava inglês, português, então eu atendia Portugal também. E
E aí tinha vários aspectos no meu currículo que me permitia, né, esse visto. Então foi ótimo. Então eu só tinha que ficar 2 anos, mas eu fiquei 4 anos com eles. Foi uma experiência incrível, né? Eu tive experiência de viajar. O que eu não viajei antes, eu viajei com essa empresa, né? Então foi excelente. E fiquei 4 anos lá, né? E aí eu saí e continuei esse processo, né? Que são 2 anos de visto de trabalho e depois você tem que ficar mais 3 para conseguir o seu passaporte, né? Sim. Aí você saiu de lá e foi trabalhar onde? Então, aí eu saí de lá, aí é muito legal essa parte, porque eu tinha esse sonho, né, de trabalhar numa empresa multinacional e tal. E quando você tem a experiência, às vezes os sonhos mudam. E aí meu grande sonho era viver um tempo na Tailândia, eu queria ter essa experiência de fazer uma coisa que eu não pude fazer quando eu era jovem, por questões sociais mesmo, né? Sim. E aí eu falei, nossa, eu vou... E como eu já me planejava bem financeiramente, né? Eu já tinha guardado dinheiro. Então eu falei, eu posso ficar 3 meses, que era o tempo que eu podia ficar fora da Irlanda, sem prejudicar meu visto. Porque se eu pudesse, eu ficaria mais, né? Eu gostaria de ter aquela experiência. E aí eu fui. Eu pedi demissão desse trabalho. E aí isso é muito legal, né? Que no Brasil tem toda aquela questão da CLT e acaba sendo difícil para as pessoas pedirem demissão, porque aí você fala, vou perder esse dinheiro, não sei o quê. Aqui, porque a gente não tem esse tipo de vínculo, você acaba sendo mais flexível, né? Sim. Então, eu pedi demissão mesmo e falei, eu quero viajar. E eu muito feliz que eu fiz isso, porque foi justamente um ano antes da pandemia, né? Então, eu fui, quando eu voltei, já estava meio que... Explodiu a pandemia. E eu fui para Tailândia. Então, eu fui fazer o retiro silencioso lá, era uma coisa que eu já queria fazer. E eu fui, passei um tempo lá, fiz 2 retiros, que era para me conhecer, né? E foi excelente. E aí, quando eu voltei, eu falei, eu quero muito trabalhar com sustentabilidade. E aí, de novo, eu não tinha experiência, né? Então, é legal mencionar isso, porque, assim, o que eu sinto aqui é essa flexibilidade de você poder mudar de carreira. Sim, isso é muito legal Você aqui. poder começar e mudar, né? Essa flexibilidade. E aí, eu fiz esse movimento mesmo. Eu fui trabalhar na We Ireland, né? Por um tempo, eu fui temporária lá. E aí, continuei procurando emprego em marketing, mas ainda não era aquilo. E aí, eu falei, não, eu quero mesmo sustentabilidade, eu queria muito focar em diversidade e inclusão. E aí, eu fui para uma empresa de sustentabilidade, foi ali que eu foquei tudo. Mas chegando lá, eu comecei a direcionar, assim, e eu comecei a ver que não era ali onde eu queria estar. E aí, eu tive a oportunidade de novo mudar, né? Até uma amiga minha falou, nossa, você muda. Gente, eu mudo. Se eu não estiver feliz com uma coisa, vocês não vão me ver ali reclamando muito tempo. Se eu posso até desabafar, nossa, não tô feliz, mas já vocês me veem mudando. Porque eu acho que a vida é assim, né? É fluida. Se você deixar, né, as coisas acontecem. E aí eu mudei. E aí, recentemente, eu decidi, meu foco era diversidade e inclusão. Depois eu comecei a trabalhar com direitos humanos, né? E aí com foco no direito da mulher, que é um trabalho que eu já faço no Grupo Mulheres do Brasil e agora eu trabalho no Women's Aid. Então, meu foco é trabalhar com empresas para que eles apoiem as causas, né, do direitos da mulher. Ah, legal. É engraçado que aqui a nossa chave muda, né? No Brasil, a gente até estava comentando anteriormente que no Brasil a gente tem aquele negócio que tem que ficar na empresa, né? Tem que aposentar na empresa. E aí, quando a gente chega aqui, poxa, eu não tô feliz, eu vou sair, vou tentar. E não tem problema algum desistir, né? Exato. Porque, na verdade, você tá fazendo uma escolha para você mesmo. Não dá para ficar num lugar que a gente não tá feliz, né? Porque isso... Não sei, mas é legal quando a gente está olhando, né, para esse cenário de carreira, não sei o quê. É legal pensar que, às vezes, você, há 2 anos, você tinha esse sonho e essa ideia. Os sonhos mudam também, né? Então, às vezes, você atingiu o que você queria igual eu atingi o que eu queria. Eu queria um visto, era meu foco. E o negócio de dar um foco é muito legal, porque eu consegui meu visto, foi depois que eu consegui meu visto, eu comecei a pensar, nossa, eu queria viver isso, queria fazer isso. Então, assim, quando estiver focando, foca direito aí. Porque, às vezes, né, será que era o emprego mesmo que eu queria? Eu acho que não. O que eu queria mesmo era meu visto, né? Sim. E depois daquilo eu comecei a mudar e comecei a ter essa visão. É que você acabou, assim, não dando sorte, mas você encontrou um trabalho que te deu visto e ainda te deu várias outras coisas juntas, né? Uma experiência legal, um ambiente legal, você pôde viajar, né? Sim.
Maneiro, Sim. hein? Ó, desculpa cortar aqui rapidinho. É porque, gente, chegamos ao fim já, Meu Deus! rapaz. Você acredita? Que legal, adorei conhecer a tua história, esse lado e tal. Eu tenho tanta Na hora, história. na hora que falou produção de filme, eu já... Opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? Vamos ver se Ela, tem direito ela é aí. cheia das histórias. Que demais, cara. Ai, obrigada. Legal. Obrigada. E, Elida, eu acho, vamos trazer, só pra gente poder aqui finalizar, né? Mas a importância do trabalho voluntário, né? Porque eu conheço várias pessoas que estão nesse processo para conseguir o visto. E aí falam, mas eu não tenho experiência no mercado irlandês. Eles exigem experiência. Eu falo, vai fazer trabalho voluntário. Aqui na Irlanda tem muito, é super bem visto. E aí a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Né? A gente tem 24 horas por dia, todos os dias, né? O tempo para todo mundo é igual. O que a gente vai fazer com o nosso tempo é escolha nossa. Né? E você conseguiu esse trabalho em decorrência do trabalho voluntário. Temos outras voluntárias, inclusive. Eu, na minha entrevista, utilizei minha experiência do trabalho voluntário. Fala um pouco dessa importância. Assim, eu acho fundamental. Eu fiz trabalho voluntário aqui, antes, né, de eu liderar o Grupo Mulheres do Brasil, eu já fazia. Eu fazia limpeza de praia, fazia tudo. Mas, quando eu quis ganhar experiência aqui, eu fui trabalhar na área que eu conhecia no Brasil, né? Que era mais essa área de publicidade e propaganda, de cinema. E outra coisa que eu fiz, quando eu fiz digital marketing, eu fui trabalhar com uma instituição que eles precisavam de uma estratégia de marketing. Então, eu fui lá e me ofereci e eu fazia no horário que eu podia. Né? Eu falava, olha, eu posso trabalhar esse horário, pronto. Você consegue usar o trabalho voluntário a seu benefício também, né? Então, é o que eu sempre falo no grupo. O trabalho voluntário é uma troca. Sim. Se você não tem experiência aqui, talvez esse seja o caminho para abrir portas, né? Então, às vezes, claro, tem toda a questão, a pessoa não quer, eu não quero trabalhar de graça. Então, procura uma coisa que você goste, porque aí você não sente que é um trabalho, né? Exatamente. Você sente que é realmente... Aqui, neste momento, é um trabalho voluntário. Exatamente. Estamos aqui voluntariamente. Exatamente. Ninguém está recebendo por isso. E eu acho que é isso. Eu acho que é buscar o que você realmente quer, né? E se for o trabalho voluntário dá oportunidade, sim, né? Eu tive minha experiência em vários Eu tive aspectos. várias oportunidades pelo trabalho voluntário. Então, Legal. Bom, a gente tá com as inscrições abertas pro Spring 2, né? Então, para vocês mulheres que estão procurando, querem iniciar aí a carreira na Irlanda, não sabe por onde começar, a gente tem um programa para você. As inscrições estão abertas até o dia 13/8, então corre lá e se inscreva se você ainda não se inscreveu ou compartilha com aquela amiga que está procurando. Elida, como que faz para se inscrever? olha, gente, vai lá no link da bio, já tem lá tudo certinho, se inscrevam. E é muito legal falar do Sprint U, porque o Sprint U foi uma ideia. Nossa, logo quando o grupo começou, a gente falou, a gente precisa de um programa de aceleração de carreira, justamente porque muitas de nós tínhamos passado por esse problema. Então, gente, vai lá no link da bio, vai ter uma live agora quinta-feira sobre o Sprint U, como se inscrever, o que é o Sprint U. Então, participa com a gente. Não, a live já passou, porque Opa, o vídeo gente, já passou, veio a live. Desculpa. Mas se eles Vê a quiserem... live. Vocês conseguem Eu ver a live. esqueço. E se eles quiserem saber mais do Sprint U, já tem um episódio aqui no Irlanda Talk Show, que a Pamela falou, explicou verdade. certinho. Então volta lá nos videozinhos, vocês vão encontrar a Pamela falando sobre esse programa. E a gente compartilha a live de todas as formas depois. É isso aí. Elida, muito obrigada por ter Obrigada. topado participar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. Edu, novamente, você Obrigada. sempre incrível, apoiando o projeto. Obrigada. Bom, e para você que acompanhou a gente de estudante de inglês ao passaporte irlandês, a Elida acabou de tirar o passaporte irlandês Foi. dela. Parabéns! Uma jornada aí de 12 anos, né? Apenas Foi. 12 anos, uma criança quase. Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos para essa história fantástica da Elida e todo esse processo. Curta a gente também nas páginas oficiais do Grupo Mulheres do Brasil .irlanda lá no Instagram e volte aí um pouquinho nos vídeos para ouvir um pouquinho mais das histórias das mulheres aqui no Irlanda Talk Show. Um beijo e até a próxima!